Olá para todos, meu nome é Genilce Cunha, sou psicóloga e aqui no meu canal sobre regulação emocional eu venho falando para você sobre a regulação emocional nas fases de vida do desenvolvimento humano. Eu tenho utilizado a teoria do René Spitz, que era um psiquiatra que estudou, observou o desenvolvimento do bebê humano durante todo o seu primeiro ano de vida. E ficando muito em ênfase a relação do bebê com a mãe ou com a figura que faz essa maternagem do bebê nesse primeiro ano de vida. Então, no último vídeo eu falei para você sobre a angústia do 8º mês. Por quê? Vamos recordar. Ele fala de três organizadores ou 3 marcadores, não é, que ele observa o desenvolvimento do bebê, dizendo que ali a criança já deu uma organização a nível de desenvolvimento neurológico e afetivo e que vai demonstrando que ela está fazendo um vínculo adequado com aquela pessoa que cuida dela, porque o bebê ele só se humaniza, eu já falei isso em outros vídeos, na relação com outro semelhante. E nesse caso vai ser a mãe ou aquela figura que faz essa maternagem. Então, recordando rapidinho, o primeiro organizador é o sorriso. Quando o bebê aos 3, 4 meses ele sorri, para o rosto humano, significa que a capacidade visual dele já se estabilizou, ele consegue já ter uma visão 3D, ele consegue diferenciar o rosto humano de outros objetos, como por exemplo uma mamadeira. Então ele vai ter uma reação de sorriso sempre que ele observar um rosto humano ou algo que represente o rosto humano. Lembrando que o bebê humano, ele é entre os animais, para o ser humano, entre todos os animais que existem, a face, olhar no olho é muito importante. Já os outros animais, eles têm esse olhar no olho como algo que inspira medo, não é? Que geralmente desperta neles uma reação de fuga. Já para o bebê humano não, é quando ele vai fazer um contato maior com aquele que cuida dele. E ele vai sempre procurar esse olhar do humano, o que significa a necessidade de validação que o ser humano tem, isso é inato, tá? Então, e o segundo organizador neurológico será a angústia do 8º mês, que é quando o bebê ele experiencia verdadeiramente o amor. Agora ele descobre-se diferenciado da mamãe e ele consegue também diferenciar o rosto da mamãe ou daquele cuidador principal dos outros rostos, e com essa pessoa que ele fez o vínculo de apego. O vínculo de apego seguro é o esperado, não é? E uma coisa que René Spitz fala é que crianças que já têm um humor mais tranquilo, que são bebês mais tranquilos, para você observar essa angústia do 8º mês, ele tem que estar num ambiente que ele não está acostumado. E aí a gente verá a angústia dele mesmo em relação ao afastamento da figura materna, que para ele é a figura de segurança. E hoje nós vamos falar então do terceiro organizador, que ele coloca, que é o meneio de cabeça e o não, que se dá por volta do 15º mês. Então, a partir do momento em que o bebê humano ele começa a explorar o ambiente, ele já é capaz de engatinhar e de andar, a mamãe agora começa a todo momento repreendê-la, e não pode, não faz isso, e a mamãe vai cuidando, e ele vai experimentando então uma outra emoção, que é a frustração. Até esse momento ele já experienciou tristeza, medo, já passou também por sensações de raiva, enfim, já vivencia também algum nível de frustração, mas até agora o bebê ele ainda não deu sentido, ele não deu um significado para essas emoções. E a primeira emoção que vai ter um significado mesmo para ele, que é um significado semântico, que ela vai passar a despertar nele, uma visão, ideias. Então, nesse momento,
é quando o bebê ele consegue falar o não, mexendo a cabecinha, mostrando com o dedinho e verbalizando o não. E nesta hora ele vivencia uma situação, um sentimento de muita frustração, mas ele consegue não fazer, o que é diferente de anteriormente, em que ele diz não, mas ele vai e pega naquilo que a mamãe falou que não era. Dessa vez não, ele diz não, mostra com o dedinho e ele não faz. Só que agora ele consegue vivenciar e experienciar a frustração de tal forma, não é? Que isso vai desencadear agora uma série de outra percepção, uma série de percepções diferenciadas, de percepções nessa relação mãe-bebê ou do bebê com o seu ambiente, em que ele dará saltos de pensamento. Vale dizer também que o Spitz ele realça como que esse movimento do não e do meneio de cabeça é importante, porque ele vai ficar tão guardado dentro da gente que em qualquer cultura nós vamos ver pessoas fazendo o não. E ele fala também assim como que esse movimento de cabeça nos pega de surpresa, esse movimento negativo da cabeça. Por exemplo, isso acontece quando alguém, vou dar um exemplo para vocês, oferece um doce e fala assim: aí Genil, se você gostou do doce? E aí você pensa, nossa, muito gostoso, depois você me passa a receita, não é? Deu para entender? Esse é o não, ele fica inconscientemente gravado, ele está gravado na nossa organização psíquica de tal forma que é muito difícil que a gente consiga dizer sim para uma situação que a gente não está agradando sem que nós não demonstremos com o movimento de cabeça essa negativa, tá bom? Então vamos ficar por hoje. No nosso próximo vídeo eu vou falar para você sobre a birra, que começa aí por volta de 1 ano e meio até os 2 anos de idade. Aí nós vamos conversar mais sobre isso. Um abraço grande para todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aí o seu like e compartilhar esse vídeo a quem vocês acharem que poderá ajudar. Um abraço grande.